Não se esqueça de dar o like. Eu sou o babaca por pegar de volta um chale que minha esposa fez para uma noiva após ela ser desconvidada do casamento? Minha esposa, Lena, crocheta muito e costuma presentear amigos e familiares com suas criações. Quando o segundo irmão mais velho dela se casou, ela fez um chale para a noiva usar sobre o vestido à noite. A noiva adorou o presente, e desde então Lena tem feito chales para todos os membros da família que se casam. Agora, o irmão mais velho de Lena, George, está se casando novamente. Lena não tem um relacionamento próximo com George, pois ele a maltratava quando criança. No entanto, ela mantém uma postura educada, mas distante, quando precisa lidar com ele. Ela não quer cortar os laços com o restante da família por causa de George. Eu trabalho com George, e embora não sejamos amigos, somos cordiais no trabalho. Lena até encorajou isso. Quando George foi transferido para minha equipe, eu estava pensando em pedir uma transferência, pois não queria expor Lena a George, já que minha equipe costuma fazer encontros com nossos parceiros. Como se trata de um casamento familiar, a mãe de Lena pediu que ela fizesse um chale para a noiva de George, e Lena concordou. Ficou combinado que, assim que estivesse pronto, eu levaria o chale para o trabalho para entregá-lo a George, para que Lena não precisasse vê-lo. Esta semana, o chale foi concluído e eu enviei um e-mail para George no trabalho, informando que eu o levaria hoje, pois o casamento é amanhã. Quando cheguei ao trabalho esta manhã, entreguei o chale a George e disse a ele que Lena e eu estávamos ansiosos para o casamento. Na hora do almoço, Lena me ligou para me contar que a noiva de George tinha ligado para ela e dito que ela não estava mais convidada para o casamento, alegando que o local da cerimônia e da recepção era pequeno demais para o número de convidados, então precisavam fazer cortes. No entanto, eu ainda estava convidado para o casamento. Eu fiquei irritado com isso porque eles claramente convidaram Lena apenas para conseguir o chale, o que, para mim, é falta de educação. Se eles tivessem pedido a Lena diretamente para fazer um chale, ela provavelmente teria concordado, pois adora fazer crochê. No caminho de volta para casa, percebi que George não estava em sua mesa, mas o chale estava lá. Eu ainda estava irritado por terem usado Lena para conseguir o chale, então simplesmente coloquei-o na minha bolsa de trabalho. Deixei um bilhete na mesa de George dizendo que, como Lena não estava mais convidada, o chale e eu também não iríamos mais ao casamento. No caminho para casa, contei a Lena o que tinha feito e perguntei se ela queria sair para não desperdiçar a presença da babá. Lena ficou chateada por eu ter pego o chale, pois isso causou uma grande confusão em um grupo de família onde as pessoas a chamavam de mesquinha por tê-lo pegado. Lena quer que eu devolva o chale. Eu não acho que deveria, pois eles não merecem a gentileza de Lena. No entanto, ao mesmo tempo, não quero que Lena fique chateada comigo por causa de George e um chale. Eu mandei mensagem no grupo de chat, deixando claro que fui eu quem pegou o chale e que, se alguém deve ficar bravo, que seja comigo. Mas eu faria a mesma coisa novamente, porque ninguém tem o direito de ser desrespeitoso com Lena. Atualização. Para a alegria de todos, devo dizer que não devolvi o chale a George. Uma das razões pelas quais não devolvi é porque ele está em lua de mel. Espero que tenha chovido durante as 2 semanas, mas mesmo que não estivesse, eu ainda não devolveria. Naquela noite, Lena pediu desculpas por ter ficado chateada comigo. Ela disse que nunca deveria ter concordado em fazer o chale em primeiro lugar e ficou grata por eu tê-lo recuperado. Lena e eu tivemos uma longa conversa sobre sua família e como eles a tratam. Eu disse a ela que sempre a apoiaria quando se tratasse de sua família, pois estaria ao lado dela quando ela não pudesse. Perguntei a ela o que achava de reduzir ainda mais o contato, já estávamos com pouco contato, com George, sua esposa e sua mãe. Lena disse que queria cortar totalmente o contato com George, sua esposa e sua mãe, e reduzir o contato com todos os outros, exceto seu segundo irmão e sua esposa, vamos chamá-los de Michael e Sarah. Ela disse que queria fazer isso por causa da toxicidade do grupo de chat da família, do qual ela agora saiu e me mostrou que saiu e excluiu o chat. Bloqueamos todos, exceto Michael e Sarah. Vou esperar algumas semanas antes de sugerir terapia para Lena novamente. Só quero que a poeira baixe um pouco, pois não quero pressioná-la em nada. A desculpa que a esposa de George deu a Lena sobre não haver espaço suficiente era mentira. Michael confirmou que George havia dito a ele semanas atrás que o local estava bem abaixo da capacidade máxima. Foi apenas uma tentativa tola de demonstrar poder. Eu sei que alguns usuários do Reddit estavam preocupados com minha vida no trabalho depois de eu ter pego o chale. Falei com meu gerente e disse a ele que Lena havia feito um chale para a esposa de George, mas eles haviam dado uma desculpa esfarrapada para desconvidar Lena do casamento no dia anterior, então eu o peguei de volta.
Quando contei isso ao meu gerente, ele suspirou profundamente antes de dizer que desejava que eu não tivesse pegado o Charlie, porque George poderia dificultar as coisas para mim, mas que teria feito exatamente a mesma coisa, porque George é um pesadelo. Disse a ele que gostaria de mudar para outra equipe, porque não era bom para Lena ter que estar perto dele. Ele disse para eu deixar isso com ele e ele veria o que poderia fazer. Eu teria me mudado quando George foi transferido para minha equipe, mas Lena me encorajou a não fazer isso, pois não queria que eu causasse problemas com sua família. Recebi a notícia na segunda-feira de que seria transferido para outra equipe no final da semana. Essa outra equipe estava desesperada por alguém, então, quando meu gerente entrou em contato com outros gerentes para ver se havia uma vaga interna, esse gerente agarrou. No dia do casamento, Michael ligou para Lena e perguntou quais eram nossos planos para o dia. Michael sabia que Lena não estava convidada para o casamento e supôs com razão que eu não iria se ela não fosse bem-vinda. Lena disse a ele que tínhamos planejado sair para jantar e beber. Michael disse que parecia uma ótima ideia e pediu a Lena que lhe mandasse uma mensagem com o local do jantar. Michael e Sarah decidiram não comparecer ao casamento depois de verem o colapso emocional de George, sua esposa e a mãe deles no grupo de chat. Aparentemente, eles continuaram a atacar Lena, mesmo depois que ela saiu do grupo. Quando a família virou contra mim e nossos filhos foi quando Michael e Sarah decidiram não ir ao casamento de jeito nenhum, eles apenas iriam à cerimônia depois que Lena foi desvidada. Eles mandaram uma mensagem para George dizendo que o voo deles tinha atrasado, na verdade, não atrasou, foi apenas a desculpa que usaram, e George nunca respondeu. Michael viu o abuso de George em relação a Lena de perto, tentou protegê-la no que pôde, mas havia apenas tanto que ele podia fazer quando era apenas uma criança e também não queria ser alvo da raiva de George. Como adulto, ele aproveitou a primeira oportunidade que teve para se afastar de sua família, mantendo contato apenas com Lena. Então, saímos com Michael e Sarah, tivemos uma noite muito melhor do que teríamos tido no casamento. Não houve comentários maldosos, menosprezo ou qualquer coisa do tipo. Lena estava feliz por poder ver Sarah, que era o que ela estava ansiosa para fazer. A felicidade de Lena era tudo o que eu queria. É tudo que sempre quero, que minha família seja feliz. Ambos os telefones de Michael e Sarah ficaram tocando o tempo todo, pois a mãe de George continuava mandando mensagens furiosas para eles por não terem comparecido. Especialmente depois que Michael postou uma foto dos 4 de nós juntos, bebendo, no Facebook, com uma legenda sobre como ele estava escolhendo Lena em vez de George daqui para frente, porque ela não usa as pessoas para conseguir o que quer, como George fez com o Charlie de crochê. Michael admitiu mais tarde que fez isso para provocar George, pois sabia que ele teria um colapso na recepção, e aí os sogros dele viriam o verdadeiro idiota que ele é. Dadas as mensagens alegres que recebi de Michael na semana passada, depois de ouvir de um primo que compareceu ao casamento, George teve um colapso completo. Lena sabe sobre este post, mas não se sente confortável comigo postando fotos do seu trabalho. Ela considerou desfazer o Charlie, mas achou difícil desfazer todo o seu trabalho árduo, o que eu entendo. É a mesma razão pela qual não desfiz o Charlie e disse a George que era um Charlie da IKEA, bem, e porque eu não queria enfrentar uma Lena zangada. Depois de conversar com Sarah sobre o que fazer com ele, Lena decidiu que vai mantê-lo, mas vai tingi-lo. Michael sugeriu que ela use o Charlie no Natal da família. Nós não vamos ver a família de Lena no Natal, então isso não vai acontecer de qualquer maneira. Michael e eu estamos no mesmo nível de mesquinharia, já que eu havia sugerido anteriormente, como algumas pessoas comentaram no meu post original, que eu poderia usá-lo no trabalho quando George voltar. Eu não mostrei muitos dos comentários a Lena, ela não precisa ver as pessoas a chamando de capacho ou dizendo que ela precisa criar uma coluna vertebral. Essas pessoas claramente não tiveram seu espírito completamente quebrado pelas pessoas que deveriam amá-las incondicionalmente ou foram completamente excluídas de eventos familiares. Quando George se formou na faculdade, Lena ficou em casa, ela tinha 8 anos e ficava sozinha o dia todo. O Natal era passado principalmente em seu quarto, porque sua avó não queria Lena por perto, pois sua presença apenas perturbava George, até que ela tinha 14 anos e começava a se aventurar e passar comigo e minha família. Lena foi deixada de fora de tudo. Seu pai costumava trabalhar fora de casa, então ele não tinha ideia do que estava acontecendo, ele apenas assumiu que Lena gostava de ter seu próprio espaço. Não percebeu que ela ficava em seu quarto porque estava acostumada a ser negligenciada por sua família. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca.
É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Acabei de ouvir meu marido declarar seu amor por outra pessoa. Estou sentada no meu sofá, há apenas 10 minutos de completar 60 anos. Hoje, meu marido há 35 anos e eu fomos ao médico, e ele precisa fazer exames porque o médico acha que ele pode ter câncer. Foi um dia emocionalmente difícil. Ele estava do lado de fora na varanda, e eu podia ouvi-lo conversando, então fiquei me perguntando com quem ele estava falando, porque não há mais ninguém aqui, exceto o pai dele, que estava no quarto dele. Então, eu ouvi ele dizer coisas como: eu te amo mais do que tudo, você é minha alma gêmea, mas não podemos começar nossa vida juntos até eu saber se tenho câncer ou não, porque não quero te sobrecarregar com isso. Ele continuou dizendo quando era o horário do exame de biópsia e novamente declarando o quanto amava essa pessoa. Ele nunca declarou seu amor eterno por mim ou jamais me chamou de sua alma gêmea, então fiquei um pouco confusa no começo, mas depois percebi o que estava ouvindo. Cuidamos do pai dele, que tem 87 anos, e ele mora conosco. Temos filhos crescidos, alguns que moram perto e outros longe. Estou completamente confusa sobre como ele está planejando começar sua nova vida? Será que ele está levando o pai com ele? Será que está planejando que eu saia? Temos planos, como viagens e coisas assim, minha cabeça está girando, mas eu acho que não estou completamente chocada, pois, 10 anos atrás, tropecei no perfil dele no Adult Friend Finder. Então criei um perfil próprio e comecei a conversar com ele, e ele estava fazendo planos, comigo, para se encontrar com a pessoa com quem estava falando, mas ele pensava que eu era outra pessoa. Confrontei-o e foi preciso algum trabalho, mas resolvemos as coisas, etc. Há alguns meses, passei pelo Kindle dele e vi que tinha uma webcam ligada, então dei uma olhada e era o mesmo site. Escolhi não confrontá-lo na época e deixei passar. Sei que foi estúpido, mas todos nós temos problemas de saúde e coisas que nos mantêm ocupados, e eu simplesmente não tinha energia para outra confrontação e tudo o que isso envolve. Então, estou sentada aqui agora, me perguntando o que fazer a seguir. Devo calar a boca e assistir a isso se desenrolar? É tentador ver ele mentir e enganar sem saber que eu sei, pode ser interessante. Ou devo ir para o quarto, onde ele está dormindo agora, e abrir essa lata de besteira que vai mudar a minha vida e contar o que sei? Devo dormir sobre isso e confrontá-lo de manhã? Sou a pessoa que fará qualquer coisa para não abalar o barco. Quanto menos sou notada, melhor me sinto. Fui desapontada por todos os homens da minha vida, começando pelo meu pai alcoólatra e abusivo em todos os sentidos, até todos os namorados e meu primeiro marido, até meu marido atual. O único homem na minha vida que não me decepcionou foi meu filho. Acho que vou me calar agora. Não posso ligar para meus filhos, família ou até mesmo minhas amigas ainda, é cedo demais, mas preciso desabafar, então obrigada, Reddit, por estar aqui. Edição. Primeiro, quero dizer que estou sobrecarregada com a resposta e o apoio, estou humildemente agradecida por todas as palavras gentis e os conselhos, li cada mensagem. Sobrevivi a noite sem dormir e sem bater nele, mas acabei adormecendo e acordei gritando, e ele perguntou o que estava acontecendo, e tudo veio à tona. Obrigada, Reddit, quero abraçar todos vocês. E também amo o pai dele e não tenho problema em cuidar dele pelo resto da vida, mas isso não vai acontecer. Terminei meu noivado e ele diz que vai chamar a polícia se eu levar nossa gata comigo quando me mudar. Eu e meu ex encontramos um filhote de gato no quintal em junho. Tenho pago por toda a comida dela, areia, brinquedos e transportadora, e vou pagar também pela consulta ao veterinário em uma semana, durante todo o tempo que a tivemos. Tenho comprovantes e recibos de loja mostrando que paguei por todas as coisas dela. Ele não pagou nem um centavo por ela. Ele nunca tem dinheiro e teve 3 empregos diferentes desde que nos mudamos juntos em março. Estou deixando ele e ele diz que não posso levá-la comigo. Ele não limpa a caixa de areia dela nem alimenta, e tenho provas em vídeo. Ele também bagunça o quarto e nunca limpa, e tenho provas em vídeo. Se eu a deixasse com ele, ela ficaria sozinha o dia inteiro durante 5 dias por semana. Nos 2 dias em que ele está em casa, só joga videogame o dia todo. Ele diz que, se eu levar a gata comigo quando me mudar, ele vai chamar a polícia. O que posso fazer? Atualização. Então, no meu último post, muitas pessoas também mencionaram que eu deveria garantir que não fosse responsável pelo aluguel quando me mudasse, e talvez devesse ter explicado a situação um pouco mais.
Eu e meu ex alugamos um quarto em uma casa. Temos um senhorio que mora lá, que é bastante tranquilo, e outro colega de quarto. Ele é muito compreensivo, e eu não teria sido responsável pelo aluguel depois de me mudar, mesmo que meu ex não pagasse. Lembro-me também de alguém perguntando como era possível que eu tivesse provas de que ele não estava fazendo as coisas. Basicamente, eu tinha vídeos de blog mostrando os dias e os horários em que a caixa de areia não estava sendo limpa e eu a limpava, mensagens de texto e vídeos de uma conversa com ele sobre como sou a única que cuida dela e ele admitindo isso na câmera e por escrito. Isso era a prova que eu tinha. Hoje meu ex se mudou. Quando fiz meu último post, ele disse que ia ficar e pagar o aluguel sem mim, mas antes do fim do mês, decidiu voltar a morar com os pais. Hoje, toda a família dele veio à casa para pegar as coisas dele em um caminhão de mudança. O pai dele veio até mim xingando e gritando na minha cara, o que eu tenho em vídeos, e a mãe dele entrou no quarto e pegou o arranhador do meu gato, que o senhorio me deu de presente. Tudo bem, porque eu já encomendei o mesmo e ele chegará em alguns dias. Eles são pessoas loucas e estou feliz em tê-los fora da minha vida. A gata está comigo. Levei-a ao veterinário outro dia, a vacinei, coloquei um microchip e registrei em meu nome, e quando meu ex descobriu, ficou muito bravo, mas ele não teria condições de pagar a conta de $581 de qualquer forma. Meu ex também disse que ia pegar todas as coisas que ele comprou para mim quando começamos a namorar, como meu Xbox, minha TV e meu fone de ouvido, mas eu recusei categoricamente e disse a ele que legalmente não sou obrigada a devolver essas coisas, e ele não tentou brigar comigo por isso, porque ele já tem o próprio Xbox e TV, e não teria espaço para duplicar tudo de qualquer maneira. Então, essa foi a atualização. Tenho minha gata, tenho todas as minhas coisas e ele está fora da minha vida para sempre, até eu ter que levá-lo ao tribunal para consertar o para-choque dianteiro e o capô do meu carro, que ele bateu em uma cadeira de mesa na estrada quando deixei dirigir meu carro para a casa do trabalho. Essa é uma história completamente diferente. Obrigada a todos pelos conselhos. Eu sou o babaca por enganar uma mulher sendo legal com seu filho? Isso aconteceu há alguns dias e explodiu completamente na minha cara. Eu estava fora com amigos, e era uma daquelas situações em que as pessoas apareceram com seus amigos, uma mistura de diferentes grupos de amigos. Era um café no pátio, então nossas mesas estavam próximas e ocupávamos uma boa parte do local. Não faço novos amigos facilmente, então estava apenas me concentrando no meu café e conversando com minha amiga Katja, 35, quando a amiga dela, Marit, 30, se juntou à nossa mesa com a colega dela. Ela é uma mulher bonita, com um olhar inteligente e um sorriso brilhante. Começamos a conversar e era o tipo usual de tópico: qual é o seu favorito? Estávamos discutindo desenhos animados, filmes e livros. Aparentemente, ambos somos nerds que escondem bem nosso lado nerd. Então, algo único aconteceu, percebemos que tínhamos uma audiência. Kat e os colegas de Marit estavam ocupados com eles mesmos, mas havia um garoto sentado conosco ouvindo nossa conversa, e notamos quando ele se juntou à nossa conversa com seu próprio programa favorito, Steven Universe. No início, olhamos um para o outro e depois para o garoto e depois novamente um para o outro e rimos. Foi tão interessante que ele empurrou a cadeira dele da mesa ao lado para a nossa mesa e decidiu se juntar à nossa conversa. Então começamos a conversar com ele e perguntamos sobre a vida dele, amigos e escola, coisas típicas. Eu vi a mãe dele sorrindo para nós da mesa, então ela aprovou tudo isso. Ela era amiga de um dos meus amigos e ficou ocupada com o grupo dela. Durante a próxima hora, basicamente conversamos entre nós e com o garoto, e Marit aproximou a cadeira um pouco mais de mim e estávamos flertando sutilmente um com o outro. Quando chegou a hora de sair, trocamos contatos e decidimos nos encontrar novamente no dia seguinte para ver como as coisas iam. Ambos somos solteiros e compartilhamos muitos interesses. A mãe do garoto, vamos chamá-la de Brianna, idade desconhecida, veio até nós e trocamos algumas saudações agradáveis. Ela descreveu o quão ótimo o garoto era e todos concordamos. Cada um seguiu seu caminho. Eu dei um abraço em Marita antes de sair. No dia seguinte, recebi uma mensagem de um dos meus amigos dizendo como fui rude com Brianna e que, se não tivesse interesse nela, não deveria ter dado esperanças a ela. Fiquei surpreso porque eu e Brianna não conversamos por mais de 15 minutos e eu nunca demonstrei interesse por ela. Nunca flertei, e não percebi se ela estava flertando também, o que não é surpreendente porque isso é um dos meus pontos cegos. Respondi que não sabia do que se tratava, mas definitivamente não fiz nada disso. Tinha planos com Marit naquela noite, então meio que esqueci disso e esperava que se resolvesse por si só. Saí com ela e fomos de bicicleta até a casa dela, comum na Holanda, e quando cheguei em casa, percebi que tinha várias mensagens no meu celular.
Briana tinha conseguido meu contato com meu amigo e estava me chamando de idiota por estar sendo uma figura paterna para o filho dela. Ela disse que ele não parava de falar sobre como agradável foi a noite comigo e como ela supostamente deveria dizer a ele que eu não tinha interesse em fazer parte da vida dele. Estava iludindo-a ao mostrar que poderia oferecer o que ela estava procurando, mas depois estava jogando esse jogo de demonstrar desinteresse para fazê-la me seguir como um show de dominância. Aparentemente, todos os podcasts transformaram os homens em idiotas e nós não vemos as mulheres como pessoas com emoções. Eu estava literalmente sentado com a mão na testa tentando entender isso. Nossa amiga em comum me mandou outra mensagem e disse que esperava mais de mim. Ela descobriu com Kátia que eu e Marit tínhamos nos dado bem e me acusou de ser superficial e de tratar mal Briana porque ela é mãe solteira e que eu deveria crescer e ser mais maduro. Respondi que nunca iludi ela e eles precisavam esclarecer isso porque estava parecendo muito louco. Para ser honesto, nunca tive interesse em namorar alguém com filho, e meus amigos sabem disso. Mas eu nunca disse isso a Briana. Portanto, essa foi uma informação que nossa amiga em comum, ou contou a ela ou estava apenas dizendo a mim pessoalmente. No dia seguinte, a situação explodiu ainda mais, com metade do nosso grupo de amigos me chamando de idiota por estar enrolando Briana. Mandei uma mensagem para Kátia e perguntei o que diabos estava acontecendo, e ela disse que também estava surpresa e que presumiu que algo aconteceu depois que saímos, e tinha a impressão de que eu tinha convidado Briana para sair e a rejeitei. Eu disse a ela que convidei Marit, não Briana, e ela achou isso mais lógico, dado como estávamos claramente flertando naquele dia. Estou seriamente pensando que cruzei alguma fronteira aqui ao conversar com aquele garoto naquele dia, e provavelmente a mãe dele está surtando por causa disso. Edição: estou recebendo algumas novas informações do meu grupo de amigos. Parece que a amiga em comum entre Briana e eu está conluiada com Briana. Farei outra atualização quando tiver todas as informações. Kátia tem sido de grande ajuda para esclarecer as coisas com meus amigos, já que está claro que todos receberam uma história completamente diferente de Briana e da amiga em comum, a chamarei de Ellen a partir de agora. Parece que a mãe está usando o pobre garoto como um teste decisivo para o namoro. Grupo de amigos ou não, eu realmente não ficaria bem se meu filho apenas puxasse uma cadeira para estranhos e se envolvesse em uma conversa porque é rude. E mesmo se eu achasse que estava tudo bem, não pensaria que isso significaria automaticamente que ele estava tentando ser uma figura paterna de qualquer tipo. As pessoas em geral não são desagradáveis e desdenhosas com as crianças, mas especialmente se elas fazem parte de um grande grupo de amigos. Acho que você pode ter se esquivado de uma bala e talvez precise manter as pessoas que concordam com ela à distância. Atualização. Outro antecedente importante é que não sou holandês. Sou um expatriado, assim como Briana e Ellen. Marit é holandesa, assim como nossa amiga Kátia. Algumas pessoas holandesas boas comentaram e ficaram surpresas com como isso poderia acontecer na Holanda, e elas têm razão. Os holandeses são um dos povos mais diretos que já conheci. Pedi a Kátia para descobrir exatamente por que as pessoas acham que iludi Briana, porque ela também estava sob essa impressão. Ela contatou algumas pessoas e obteve a história completa, e é uma loucura. Tudo começou há alguns meses e foi ideia de Ellen. Eu estava saindo de um relacionamento e ela queria me apresentar a Briana desde o início. No entanto, eu não estava pronto para pular de cabeça e não fui muito sociável nos primeiros meses, então a oportunidade nunca surgiu. Briana e eu já tínhamos conversado antes, mas eu não estava prestando atenção e ela nunca registrou na minha mente. Ellen havia me elogiado para Briana por muito tempo, e foi aí que começou todo o problema. Ellen a convenceu de que éramos muito compatíveis e compartilhávamos interesses semelhantes. Ela estava convencida de que, se pudéssemos apenas ter uma chance, nos daríamos bem imediatamente. Não faço ideia de por que ela pensa isso, porque definitivamente não somos parecidos de forma alguma. Sem mencionar que ela sabe que não quero namorar alguém com a responsabilidade de uma criança. Ela apenas achava que eu iria mudar de ideia porque sou muito bom com crianças. Isso nos leva ao dia em que estávamos todos juntos e conheci Marit. Kátia também tinha intenções semelhantes, mas não me exagerou e apenas a trouxe para uma noite agradável. Durante todo esse tempo, Ellen e seu grupo queriam me apresentar a Briana, mas da forma como me dei bem com Marit, eles sabiam que perderam a oportunidade. Eles enviaram o filho dela para nossa mesa na esperança de atrapalhar nossa conversa, porque não podemos flertar se uma criança estiver sentada conosco. Foi outra questão que acabou nos ajudando ainda mais, porque a presença dele removeu qualquer nervosismo inicial, e passamos do flerte verbal para o não verbal. Quando Briana chegou mais tarde, esperava usar o filho como um quebra-gelo,
e tivemos uma conversa sobre como as crianças podem ser fofas e coisas semelhantes. Mas eu nunca pedi o número dela, e ela saiu com Ellen, não muito feliz. Meu abraço a Marit basicamente as deixou irritadas. Não sei se foi ideia de Ellen ou de Brianna, mas elas decidiram que, se pudessem difamar minha imagem no grupo e destruir meu caráter, poderiam acabar criando um abismo entre mim e Marit. Então, elas inventaram uma história de que eu convidei Brianna para sair e a rejeitei por ser mãe solteira e como ela não tinha mais nada de bom a oferecer porque as mulheres perdem seu valor para os homens quando são mães solteiras. É por isso que elas mencionaram os podcasts e coisas do tipo. Já que Marit também tem amigos no meu grupo, ela descobriria, ficaria revoltada comigo e me deixaria. Como sabemos? Uma das pessoas sentadas à mesa delas entregou todos os detalhes para Katja. O que elas não esperavam era que eu seria rápido em convidar Marit para sair e nos encontrarmos no dia seguinte. Portanto, quando tudo isso explodiu, Marit me mandou uma mensagem no dia seguinte, depois de termos tido um encontro, e já sabia que algo não fazia sentido. Katja e eu explicamos tudo a ela, e ela foi muito compreensiva e brincou que precisava trabalhar muito para tirar esse machismo de mim. Criamos um grupo de chat e mostramos aos nossos amigos algumas fotos do nosso tempo juntos no dia seguinte, e tudo foi esclarecido. Brianna e Ellen agora são excluídas, e além de relações profissionais que algumas pessoas precisarão manter com elas, elas não serão mais convidadas para nossos encontros habituais. Todos estão coçando a cabeça sobre qual era o objetivo delas. O consenso é que elas esperavam me isolar e ser meu único sistema de apoio e redenção. De qualquer forma, a única coisa mesquinha que Katja fez no final foi enviar uma foto minha beijando Marit na bochecha para Ellen como um foda-se antes de bloqueá-la. A menos que haja um novo drama das duas, o que duvido que aconteça, isso provavelmente é o fim de toda essa loucura. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.